Eu leio mangá há bastante tempo e agora que eu criei esse canal, eu comecei a ler alguns mangás assim, um pouco mais diferentes. Então nesse vídeo eu vou indicar pra vocês alguns mangás que eu considero os melhores. E eu vou deixar pro final uma obra que eu considero melhor do que Berserk. E é no mesmo estilo, é um Dark Fantasy. E eu não sei como que essa obra não é tão popular assim. E eu vou fazer um resumo bem rápido de cada obra pro vídeo não ficar muito grande. Isso vai ser mais uma indicação para você ir lá e ler os mangás. O primeiro é Rimizu. Nessa obra, quando você abre a scan, eles já metem logo um aviso dizendo que essa obra pode te traumatizar e se você quiser continuar lendo é por sua conta e risco. A obra conta a história de um garoto que foi abandonado pela sua mãe, o seu pai é um bêbado que não faz nada o dia inteiro e ele mora num barraco bem perto de um lago que também funciona como uma loja de barcos. E por causa disso, o nosso prota ele é um pouco frustrado, ele não acredita que os seus sonhos podem se tornar realidade. E assim que o seu pai some, ele descobre que o velho tinha uma dívida com a Yakuza, e essa dívida pode passar para ele caso seu pai não pague. Bom, basicamente é isso, não dá pra contar muita coisa, senão vai ser spoiler. Os primeiros capítulos, eles são até um pouco engraçadinhos. Fica mostrando ali os seus amigos fazendo algumas bobeiras. Eles conhecem uma garota nova lá que se mudou pra escola. E eu garanto pra vocês que essa obra ela é bem bizarra, pra dizer o mínimo. Então vale a pena você conferir. A próxima obra é Bibliomania. Essa aqui eu trouxe um vídeo resumindo a história aqui no canal. Se você tiver interesse, eu vou deixar o card pra você ir lá assistir. A arte aqui é absurda, e a história se passa em um mundo pós-apocalíptico com uma garota acordando em uma mansão bem bizarra para dizer o mínimo. Para ela poder sair de lá, ela tem que passar por 430 quartos, e é cada um mais bizarro do que o outro. Fica a indicação para vocês lerem essa obra que vai explodir a cabeça de vocês. A próxima é Happiness. Happiness é um dos meus mangás favoritos de vampiro. Eu fiz um resumão lá no Porão da Cidadela contando essa história completa e bem detalhada. O Makoto, que é o nosso protagonista, ele acaba sendo atacado por uma vampira. Porém, por algum motivo que a gente ainda não sabe, ela o deixa viver, mesmo que isso seja contra as regras dos vampiros. E começa aí o dilema na vida do garoto, porque ele não aceita que ele não é mais um humano. Uma organização que caça vampiros vai atrás dele e a história toma um rumo bastante inesperado. E aquela cena do bolinho de aniversário, meu amigo. Eu não vou contar mais porque vale a pena você ler, é uma experiência única. Tem romance, tem vilão sem vergonha, o vilão dessa obra aqui é o pior vilão de todos, dá 10-0 no Grift. Tem seita macabra, tem luta da hora, tem personagem carismático, essa obra aqui tem tudo, galera, essa obra aqui tem tudo. E eu sou um cara bem difícil de chorar lendo mangá, mas esse aqui não deu, galera. Eu chorei bastante e ainda fiquei uns 5 dias na bad. Tanto que se você olhar os comentários lá no vídeo de resumo, a maioria é falando que essa obra aí fizeram eles chorarem. Aproveitando a onda de vampiros, que é um tema que eu curto bastante, Shigahime é um pouco parecido com Happiness. Aqui tem uma vampira que utiliza os seus familiares. Eu não posso dar spoiler sobre o que é esses familiares, mas no mangá vai falar um pouco sobre isso. Bom, ela utiliza eles para conseguir alimento, e o nosso prota tem a vida totalmente destruída, porque ele é transformado em um vampiro por essa mulher. E após essa moça aí salvar a sua namorada de um acidente, ele começa a trabalhar para ela. E é basicamente isso, se eu contar mais vai estragar a experiência. Quando eu peguei esse mangá pra ler, eu só achei que era mais um rentão do mesmo, e quase acabei desistindo. Mas eu tentei ler um pouco mais e valeu a pena, já que a obra é bem curtinha e tem um final bem fechado e é fácil de ler. Cara, Fire Punch é do Fujimoto, aquele mesmo autor do Chainsaw Man. E mano, essa obra aqui é absurda mesmo, velho. O mundo está enfrentando uma era do gelo e algumas pessoas possuem poderes que são chamados de bênçãos. E a história já começa com o nosso prota arrancando ali o seu próprio braço para poder servir de alimento para a vila onde ele mora. Só que o seu braço ele se regenera rapidamente, porque ele tem a bênção de regeneração. Ele vive ali feliz com a sua irmã e tal, de boa, mas um pessoal de uma outra nação acaba chegando até lá e descobre que se trata de uma vila de canibais. Com isso, o general, que tinha uma bênção de fogo, ele queimava tudo até consumir e virar pó. Ele acaba destruindo essa vila, só que tinha um porém. O poder de regeneração do nosso herói era muito forte, e ele era o único que se mantém vivo. Ele até podia desligar o seu poder de regeneração e ser queimado até a morte, porém ele ficava sempre se regenerando. Ele estava motivado porque a sua irmã, antes de morrer, ela pediu para que ele sobrevivesse.
Então o maluco passa 8 anos pegando fogo aí no meio da neve, até finalmente conseguir ignorar a dor e partir em busca de vingança. Por ele ter ficado bastante tempo lá pegando fogo, o seu corpo ficou super bombado. Agora ele era uma máquina ambulante de destruição. Dando esse breve resumo, dá a entender que essa obra aí é somente de lutinha, né? Mas não é só isso não, esse mangá aí também é bem filosófico e traz algumas questões pra gente se pensar. Além do mais que tem uma personagem aí que é a minha favorita dos mangás. Agora Blame. O Blame é um mangá de 1998, é um pouquinho mais antigo, e ele contém mais imagens contemplativas do que diálogos. Nele, o nosso prota ele se encontra num lugar chamado The City, que é uma cidade vertical gigantesca com infinitos andares, escadas, cavernas e criaturas. O lugar é tão grande que seres completamente diferentes um dos outros vivem ali em determinados andares, como se fossem países diferentes ou até mesmo outros planetas. A arte desse mangá é brutal, e a cada página que você lê, você fica curioso para saber o que existe nesse lugar bizarro. Numa vibe um pouco mais melancólica, eu vou indicar Solanin. Essa obra é do Inu Asano, que é o mesmo autor de Boa Noite Pum Pum. Só que eu não sou doido de recomendar Boa Noite Pum Pum aqui pra vocês, então vou indicar outra obra do mesmo autor. Em Solanin a gente acompanha a vida de uma garota que mora junto do seu namorado. E ela começa a se questionar se o que ela tá fazendo realmente lhe traz satisfação. Então a garota simplesmente mete o foda-se ali e pede demissão do seu trabalho. E passa a ficar o dia inteiro dentro de casa sem fazer nada. Bem parecido com você, eu tô ligado. E pra piorar, o seu namorado ganhava muito pouco porque ele era freelancer. E eles começam a passar ali uma dificuldade financeira. Só que ele também tinha um sonho de tocar numa banda de rock. E ela começa a incentivar ele pra investir na sua carreira musical. Não tem muito mais que eu possa contar, porque logo no começo da história acontece uma reviravolta e a vida dos dois começa a ir por água abaixo. E quando você acha que não podia piorar, acontece outra coisa que piora ainda mais a situação deles. Esse é um daqueles mangás que você vai ler e vai ficar refletindo e questionar se vale a pena cada coisa que você faz no seu dia, se você realmente está gastando bem o seu tempo. Eu deixei pro final uma das minhas obras preferidas. Se pá, é a minha obra preferida de Dark Fantasy, até mesmo mais do que Berserk. Eu não entendo como que essa obra não é tão famosa assim. Nesse mundo existem alguns monstros chamados Yomas, e as únicas pessoas que conseguem lutar com eles são as guerreiras chamadas Claymores. Isso acontece porque elas são uma espécie de fusão ali entre os humanos e os Yomas. E se por acaso elas liberarem demais o seu poder demoníaco, elas também se transformam em demônios. A protagonista, quando ela era bem jovem, ela foi abusada por um desses demônios que conseguia se infiltrar e se transformar na aparência de um humano. Porém, a Claymore mais forte, a número 1, acaba salvando essa garotinha. O nome dela é Teresa, e se você ler essa obra não tem como você não se apaixonar por essa mulher, é sério galera, ela é muito da hora. Ela acaba criando um vínculo ali com a garotinha que se chama Claire. E para poder defender essa garotinha, ela acaba matando um grupo de ladrões. Porém, era extremamente proibido atacar os humanos. As Claymores não podiam machucar nenhuma pessoa. Com isso, a organização ali das Claymores envia as 3 guerreiras mais fortes do número 2 até o número 4 para poder matar a Teresa. Eu não vou contar mais da história para não estragar a experiência de vocês, mas eu garanto que depois de você ler essa obra, ela vai se tornar uma das suas preferidas. Ao contrário de Berserk, esse mangá aqui ele tem um anime que é bem satisfatório até, e cobre uma boa parte do mangá. Então se você quiser assistir o anime para depois ir ler o mangá, pode ir sem medo, ele é bem fiel à adaptação. Só o final ali do anime que é um pouco filler, porque eles resolveram não fazer uma segunda temporada, aí meio que dá uma fechada ali na história. Do mais, é isso aí galera, eu resolvi colocar aqui na lista de mangás somente obras que eram muito boas e que valia a pena você gastar o seu tempo. Eu não coloquei aqueles mangás que são bem famosos e que todo mundo sabe que já é bom, porque aí o vídeo ia ficar bastante enjoativo. Se você tiver alguma indicação de mangá, pode deixar aí no comentário que eu faço questão de ler todos os comentários. Do mais é isso aí, valeu e até mais pessoal!